Vidas negras importam. Marcelê, Tingá Santana. És Marcelê, com a bravura que há de ter um Marcelê quando firma no chão, mas que impede negro, segue na quilha da dor. Mas não há de fenecer, nem um sonho a menos. Velará por um canto de há de ser. Marcelê, és Marcelê, porque fazes do olhar um olhar por merecer. Uma guerra de flor, uma flor de guerreiro. Serás mãos do teu senhor, és teu próprio Macepê. Vês? És Marcelê, e não farás envelhecer, Marcelê. O que teu nome diz? Ogunhê. Salve! Meu nome é Plínio Camilo, eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento. E essa nossa conversa eu vou oferecer a Elaine Marcelina, ao Ailton Graça, Nájila de Oliveira, Mônica Santos, Pérola Santos e a Neumisa Pereira Vieira. E hoje eu tenho o prazer, né, a honra de apresentar André Gabé. Eu estou errando o nome, peço desculpa. Bem-vindo, André. Muito obrigado, querido. Agradeço a gentileza. Já é para ligar a câmera? Já é para ligar? Já é para ligar, já é para chegar chegando, querido. Eu que agradeço, Plínio. É um prazer, uma honra. Isso. Querido, por favor, gostaria que você se apresentasse aqui, por favor. Olha, como é que eu vou me apresentar? Meu nome é André. Eu tenho sempre uma dificuldade para me apresentar, porque eu gosto da sensação de diluição, sabe? Quando me apresento, parece que é uma pedra que está jogando no meio do rio. Eu gosto da sensação de repente, a gente se apresentar, mas a gente tem que se apresentar às vezes, né? Eu tenho uma timidez esquisita para essas coisas. Eu não sou tímido para nada, mas me apresentar, eu sempre fico com cuidado para não parecer que eu estou querendo fingir uma humildade que eu não tenho, ou então demonstrar uma grandiosidade que eu também não tenho. Mas meu nome é André, eu sou um artista, né? Eu me considero cantor, principalmente. E eu fui reconhecido há pouco tempo como escritor, porque as pessoas assim quiseram e aí eu aceitei. E eu trabalho com ilustração também. Eu sou macumbeiro, macumbeiríssimo. Falo macumbeiro porque eu não sou iniciado em nenhuma das religiões, mas quando eu falo que eu sou macumbeiro, eu falo isso porque eu sou uma pessoa que busca conexão com meus ancestrais, através dos orixás, jinquinces, voduns, assim, e não necessariamente, não que isso seja um mérito ou demérito, através da religião. Isso é muito presente na minha vida o tempo inteiro, de uma maneira muito, vamos dizer, como é que eu posso dizer? É, genealógica mesmo, né? Isso é muito presente na minha vida, né? Eu tenho uma sensação de que eu devo prestar tributos assim à minha ancestralidade, a quem me deixou, a quem me permitiu estar aqui falando hoje. Então, para mim, isso é muito importante. Às vezes, num terreiro, num lugar de religião, eu vou estar prestando prestando cultos à vaidade de algumas pessoas e não vou estar prestando atenção a essa minha ancestralidade, que para mim é mais importante. Lógico que eu me cuido num terreiro maravilhoso, que é super respeitável, mas eu sempre tenho esse olhar, né, de que eu preciso me conectar com a minha ancestralidade. E eu escrevo, sou um escritor que escrevo, sou um escritor suburbano, eu escrevo sobre as coisas que eu vejo, as coisas que eu vivo, as coisas que me inspiraram, as coisas que me fizeram rir, as coisas que eu consigo traduzir em riso, as coisas que me fazem ficar emocionado. Eu sou um cronista no sentido de que eu observo as coisas e tento traduzir isso para as outras pessoas, né? Mas eu não sei, mas eu não posso te dizer que eu tenho um estudo sobre literatura que eu possa dizer para você que a minha construção literária é isso, minha construção literária é aquilo. Não é verdade isso. Eu sou uma pessoa que escreve como quem conta história. Porque assim como eu cantava como quem contava história, eu desenho como quem conta história. Então, para mim, eu sou um contador de história e o cronista é um pouco isso, né? É muito isso. E para mim me interessa isso, não é muito estilo, não é muito. Olha só, começou a pobreza da luz, ó, Não é. André, ó, então, mas que você é a luz, né, André? ó. Lembrando, lembrando, só pedindo assim, conta pra gente aonde você tá, né? Onde você é, da onde você tá falando. Ah, é.
Você Por quer que eu comece tudo de gentileza. novo? Não, continua dali. Continua daí. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou carioca, eu sou do subúrbio carioca. Isso é muito importante, né? Para localização e entendimento do que eu estou falando. Sou do subúrbio carioca. Eu nasci, o meu parto foi numa clínica em Botafogo, mas eu fui criar o meu parto só. Assim, a minha família eu sou de Pilares, que é um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro. Inclusive, num dos meus livros eu falo muito sobre essa questão de reconhecimento, de entendimento de quais são os bairros, que Pilares é um bairro muito falado. A gente teve agora uma série na Globo falando sobre o bairro de Encantado. Pilares é razoavelmente perto de Encantado. Você consegue atravessar, passar de Pilares para Encantado em uma rua. E eu morava na Abolição. Olha só onde o preto morava, no bairro da Abolição. É, que é um bairro bem tradicional aqui do Rio de Janeiro, um bairro assim residencial, de conjuntos de rodoviários, né, de ferroviários principalmente. E né, que meu avô era maquinista, meu pai foi maquinista também durante um tempo da vida dele. E assim, a minha criação é nesse subúrbio efervescente, cercado muito da hoje eu sou uma pessoa que me cuido no Candomblé, mas eu era cercado pela Umbanda, pela Igreja Católica de São Benedito, por uma avó macumbeira, uma avó da Umbanda, uma avó rezadeira. Então a minha história, o meu passado vem muito daí. E várias outras coisas também. Pergunta, Plínio, porque senão eu fico sem foco. Eu sou uma pessoa que tem Não, TDAH. Eu tenho tá. TDAH, eu sou uma pessoa maluca, daqui a pouco eu estou Que falando bom. do Você preço da Alcatra. você não viu assim. Eu no meu programa eu sou o em silêncio. Eu deixo Ah, o você. Ah, convidado entendi. Eu vi, viajar e mas eu ouvi cantar. você falando sim, eu vi você falando sim nos outros. Para de graça, que eu vi você falando sim. Você acha que eu não vi, mas eu vi. Querido, então é isso, legal, toda essa. E é isso, né? Desculpa fazer. Eu fico imaginando e pensando, como eu penso mais em literatura negra, dessa questão, porque é isso, a literatura negra brasileira, ela reverencia quem veio na frente, né? A gente, né, está caminhando onde bateram terra e batendo terra por quem vem atrás. Isso é muito E, gostoso, isso é muito legal. e para mim, Plínio, tem uma coisa assim, que antes da a literatura, o escrever, ele é muito anterior ao momento que você pega um papel, ou uma caneta, um laptop, sei lá, o momento que você transforma aquilo numa coisa gráfica, né? Para o outro ler. Escrever é viver, né? Escrever é viver, é construir um modo de vida. Então, assim, independente do quanto eu escreva, de quanto eu tenho livro lançado, eu estou sempre escrevendo de alguma maneira, porque eu estou sempre traduzindo a minha vida de alguma maneira, né? Eu estou traduzindo aquilo de algum código para o outro compreender. Então, quando eu conto uma história, mesmo que eu não tenha aquilo no papel, ela foi escrita na minha cabeça, ela foi organizada na minha cabeça. Então, tem muita coisa. A gente tem essa literatura que está numa nuvem, mas não é a nuvem da internet, é a nuvem da oralidade, é a nuvem do pensamento, é a nuvem da cultura que se passa de pai para filho, de mãe para filha, de vó para neto. E a minha. Eu vivi no subúrbio com vários, desse sentido, vários escritores, vários artistas, várias estrelas, que nunca escreveram nenhum livro, nunca escreveram, mal escreveram uma carta aqui e ali, porque muitos deles nem sabiam escrever. Mas todos eles alimentaram, são histórias prontas, né? Você pode pegar cada um deles e tirar de uma. Se eles fossem livros, você poderia tirar eles da estante e abri-los e ler histórias incríveis, porque todos eles são escritores incríveis de si mesmos, né? Então a escrita de nós, do nosso povo, tem muito disso, né? Do quanto nós somos história, porque a gente tem sempre tem sempre alguém que fez alguma coisa para a gente estar nesse lugar que a gente está agora. Sim. Alguém que realmente fez, não é aquela sensação de sua mãe fez uma comidinha que te alimentou para você estar forte hoje. Não é disso que eu estou falando. Estou falando daquele cara que pela primeira vez escreveu e fez com que você entendesse: meu Deus, eu posso escrever, meu Deus, eu posso cantar, meu Deus, eu posso não ser só o escravizado na novela, meu Deus, eu posso falar de igual para igual, né? Então a gente tem sempre essa pessoa anterior a nós que faz com que a gente seja uma reverberação dela, né? Então Não a gente, Só é, né? só é. Você fez a É, definição.
né? É isso. Né? Nós trouxemos história, trouxemos conhecimento, não trouxemos nada escrito, né? Quando fomos sequestrados de lá, É, mas trouxemos exatamente. essas histórias. Exatamente, então. Isso é literatura, vamos dizer assim. Isso é Isso acervo. é, isso é acervo, isso é grandioso, são enciclopédias. Nós somos enciclopédias que andam, né? E assim, a gente está assim, fazendo isso, tentando dar uma organizada, porque o conhecimento eurocêntrico ele é muito presente na vida toda. Então a gente sempre tem que pedir muita licença para mostrar a nossa história. Eu tenho a menor paciência para isso. Eu tenho, sabe, a licença já passou, é hora do pé na porta. Eu sou, eu sou meio brigão, mas tudo dentro do riso. Eu acho que tudo que a gente pode ter um pouquinho de leveza, porque eu não tenho mais paciência, Plínio, para essa sensação de que a gente tem que ter. O preto sempre tem que estar pedindo licença, o preto sempre tem que estar pedindo, agradecendo muito pela aquela oportunidade que estão dando, aquele lugar que você está, ai, muito obrigado por você ter me deixado fazer isso. Isso me cansa muito mortalmente, porque a gente não está nesse lugar, a gente não estava nesse lugar antes, porque esse lugar foi roubado da gente, esse lugar foi proibido para gente. Então não dá para ficar, não tem mais, eu não, ai, eu sou, as pessoas de vez em quando aparece alguém dizendo assim, nossa, você é metido. Eu não sou metido. O que é ser metido? Ser metido, eu tenho que ficar fazendo o quê? Eu tenho que ficar o tempo inteiro baixando cabeça. Ai, obrigado, desculpa, dá licença. Não, gente, não. Sou filho de Não, Xangô, não. desculpa. André, tem um estereótipo de negra, de negro, né? Que já não somos, e há muito tempo. E é difícil você encontrar que já não somos, né? Nós somos o daquele que tem meter o pé na porta, o como você, e aquele que é fogo nos racistas, né? E bobeou, tapa na cara, né? Ah, isso aí. É essa história. E não temos que pedir licença, né? E não temos que receber nada, né? É o que é nosso de direito. Exatamente, exatamente. E tem uma outra coisa ainda que agora tá se diluindo um pouquinho mais, que era o preto, que é uma curiosidade. Meu Deus, nossa, você pensa, sabe, como se o pensamento fosse. É, aquele, ai, nossa, fala. Meu, é, você fala, você é inteligente, é uma mentira, jura? Aí eu vou Uhum. ficar fazendo o quê? Não, gente, eu não tenho paciência. Né, e eu fui criado, por que eu tô falando isso? Porque eu fui criado por pessoas assim, por pessoas que sabiam que eram importantes, por pessoas que sabiam que tinham valor, né? Eu fui criado por uma mãe muito poderosa, né? Uma mulher que sabia muito do poder que ela tinha, por tias também que eram assim, por mulheres pretas assim. Então eu nunca tive alguém me dizendo assim, ai, lógico que tem aquele cuidado da mãe preta, né? Olha, você Sim. tem que ser o mais arrumado, você tem que ser o mais arrumado, você tem que ter tudo certinho, você não pode fazer nenhuma bagunça. Mas não tinha uma. A gente não foi ensinado como elas foram, né? E se rebelaram a ter o cabelo desse jeito, a botar a roupa desse jeito. Então eu fui criado num ambiente que eu já sabia que eu não era. Porque a gente sabe, né, que as pessoas um pouquinho anteriores, muita gente, muita gente viveu nesse planeta, muito preto viveu nesse planeta sem saber que era bonito, Uhum. né? Porque não podia. Como assim bonito? Você nem gente é, você é bonita, É, o padrão era né? Suzy, né? O padrão era É, germânico, né? é. Era outro A padrão, a né? gente não era considerado gente, né? Uhum. Então, eu não tenho essa carga em mim, eu não tenho esse problema, né? Então, por quê? Porque então eu tenho que agradecer justamente essas pessoas que vieram antes de mim e que me deram esse presente, que elas poderiam passar o que elas aprenderam, que era justamente de se desmerecer, mas elas mesmas se desconstruíram desse lugar. Não somos, nós somos maravilhosas, meus filhos também. Então isso veio muito para mim. Lógico que eu não tenho essa loucura de ficar me achando maravilhoso o tempo inteiro, mas graças a Deus eu não tenho essa preocupação. Ai, meu Deus, será que eu vou ser aprovado? Não tenho nada. Tô todo errado, todo cagado, mas é isso mesmo. Não tem Aí, vozinha, né, André? Não tem não, vozinha. Eu não tenho vozinha. É isso. aí você é metido. Lógico que você vai ser Mas tem que ser. metido. Mas tem que ser. Eu, Ponto. é, eu Não, sou não, metido só porque eu sou normal. Eu sou normal. sou metido. Sou metido. Sou Ué, metido. gente, então sou. Então eu sou É. metido e acabou. Ué. É isso mesmo. Aí, é esse lugar foi criado em Pilares, com essas tias, com esses vizinhos, nesse conjunto, onde todo mundo
todo mundo era estrela. É impressionante. Se você prestar atenção, é porque nesse meu livro, Suburburinho 1, eu faço uma história, eu criei uma dramaturgia inventando, misturando histórias das pessoas, mas eu não posso contar a história literal de cada um mesmo, porque existe uma responsabilidade jurídica. Eu não posso ficar contando a vida das pessoas. Celular Opa! agora, hein? Tá Oba! vendo? Aqui é assim, aqui é festa. Então, enquanto Aqui é- estamos nessa festa, aproveitar, assim, você que está assistindo, façam suas perguntas, façam suas pontuações. Tá, tudo bem, foi gravado isso, não vai ser agora? Sem nenhum problema. Mas Peraí que eu vou tentar pendurar aqui. vai É porque tranquilo, está no querido. adesivo aqui, gente. Está no adesivo. Olha só que pobreza. Não, tá tranquilo. Isso é Casa de Preto. Casa de Preto é isso também. Olha. Ah, Essa mas não quero mais comunidade. essas coisas, não, gente. Quero casa de preto rico, sem essa gambiarra aqui. Sim, não, mas às vezes acontece e precisa fazer essa história. Mas aí eu peço para Peraí, todos e todas, deixa eu assine o organizar canal. aqui. Eu não consigo nem te ouvir. Eu estou aqui fazendo um preâmbulo dessa nossa história e falar o quanto a gente, para estar fazendo essa literatura, muito negro e muito negro vieram antes da gente. Muito bateram terra, Muito. muito bateram terra, muito cantaram, muito fazer, muito suaram. Até para gente, assim, aquele grupo que falava que negro é lindo, né? Ou o pessoal que beija sua negra na praça, né? Esse trabalhou essa autoestima que tínhamos lá, né? Como povo, como tribo, nós tínhamos lá antes de ser sequestrado Lógico. e nos tiraram para isso. Essa é parte do racismo, é entender isso, né? E quando reivindicamos É. os nossos espaços, não é, sabe? E quando denunciamos, não é mimimi, sabe? Não é, sabe? É Não, não é. A afirmação, gente. é meu espaço, eu quero. É meu Por quê? espaço, essa. Não é licença, é apropriação, É é apropriação, resgate. é resgate. Então, Deixa eu achar uma coisa para colar aqui, querido, que sumiu vai aqui, não sei onde foi. Só um tranquilo, segundinho. vai Só um tranquilo. segundinho aqui. E principalmente isso, né? A gente pensar e saber disso. De onde a gente vai estar recuperando essas nossas falas, recuperando algumas línguas que fizeram a gente esquecer, recuperando alguns olhares que a gente não teve. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom a gente estar nesse tempo. E estar Ó, com várias negras e vários negros vindo atrás, fazendo, pisando essas coisas todas. É isso. É isso. esse o nosso trabalho. Assim. É isso aí, gente. E a gente não é mais trabalho de formiguinha, não, é formigona. Não, e é trabalho de formigueira, trabalho de quilombo. Exatamente. É trabalho de quilombo. E é interessante, André, que você fica falando disso, aí eu fico lembrando, você falou, e é o óbvio, né? Só estou batendo de novo o tambor dessa questão dos negros do ferroviário. Aí eu lembrei de Cruz de Souza, que ele foi para o Rio de Janeiro, ele foi trabalhar na ferrovia. Quantos escritores, escritoras negras, o griot de hoje também a gente fala de um cronista que fala do Rio. Então, como que é importante essa questão das comunidades dos quilombos nessa nossa formação? É muito interessante, é muito importante mesmo. Vamos ver se está bom aqui agora. Tá lindo. Exatamente, essa cor dos griots, né? Exatamente, estão todos griots, nós tivemos vários assim, né? A Uhum. nossa ancestralidade é muito rica, né? Muitas pessoas que contam as nossas histórias, assim, que fazem a gente lembrar de onde a gente veio, o que que a gente tem que fazer para ir para o lugar certo. Sim, sim. Aí descobrir esse lugar certo também já é uma outra coisa. Nossa, não, a gente tem que criar muitas vezes, a gente tem que queimar muita gente, fazer algumas questões todas, mas é uma luta, e aí é de todo ser É, humano, né? É a nossa existe, conquista. aí entram várias substâncias no decorrer do período. Mas eu gostaria de falar, Plínio, que a minha literatura, eu não sou um pensador negro, né? Eu sou um escritor, eu escrevo do humor, eu escrevo dos nossos personagens absurdos que existem, os personagens, assim, eu escrevo de uma coisa com muita responsabilidade e com muita tranquilidade, que eu escrevo sobre pessoas que existem. As minhas histórias são reais. Eu só troco um nome, eu troco uma coisinha aqui e ali, porque eu também não só faço jornalismo, né? Eu tento tirar tudo da estereotipação, de estereotipificação das coisas, mas assim, eu falo da história das minhas tias, das minhas, da minha, das minhas primas, da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, dos meus vizinhos, que é esse universo muito rico, suburbano, carioca. Eu gosto muito disso.
porque eu sou disso, eu sou uma pessoa da rua, sabe? Eu sou da encruzilhada, eu gosto eu gosto desse burburinho. Inclusive, o nome do meu livro é sobre burburinho por causa disso, que eu gosto desse barulho, eu gosto da farra. Então, conta desse livro e, se possível, por gentileza, lê uma parte para gente, um Olha, trecho. eu não tenho o livro do sobre burburinho aqui para ler, Não não tem o tenho. livro, não Não tem. A gente tenho, fica não falando. tenho. Você, Eu você tenho, fica falando do... eu tenho o mais novo, que é o Nunca Foi Sorte, e foi Macumba. Ah, Agora, tem o problema, Suburburinho, querido. Tem o problema. Subur, o Suburburinho é uma novela de personagens suburbanos, assim, né? Baseado na vida da minha família e do prédio onde a minha avó morava, na rua Mário Carpenter, em Pilares, onde todo mundo absolutamente era maravilhoso, todo mundo tinha história, todo mundo era personagem. Se você fizer uma série lá, eram 4 apartamentos por andar em 3 portarias, de 4 andares. Se você quiser fazer uma série de todo, cada apartamento, você vai ter material, porque todo mundo tinha história, todo mundo tinha carisma, né? Era maravilhoso aquilo tudo. Então, eu juntei. Só que, assim, além de tudo isso, no prédio da minha avó, a rua tinha outros prédios, né? Que era um conjunto de ferroviários. E todos eles tinham suas rivalidades, suas cumplicidades. Então, eram tramas, universos, sabe, subtramas. A pessoa que namorava a pessoa do outro prédio, mas não podia falar com a pessoa do prédio do meio. Então, se ela passasse para namorar outra pessoa do prédio de cima, tinha briga. E era uma coisa, e tinha amizade, e tinha o dia do Judas, e tinha aquela que era chamada de a gostosona, e tinha a moça que tinha uns problemas lá, que o povo dizia que tinha problemas mentais, que ficava nua no meio da rua. Aí tinha. Era uma coisa. Todo dia tinha história. Aí tinha a bandidona, que era uma bandidona, mas todo mundo adorava, porque a gente não sabia que ela era bandidona. Aí tinha o amante da outra que vinha não sei de quê. Aí tinha o pai da artista de cinema que ia lá para pegar. Olha, era uma coisa, que não tinha um dia naquele prédio que não tinha fofoca. E se não tinha fofoca daquele prédio, tinha fofoca dos outros prédios que todo mundo se conhecia, porque a manicure de uma era no outro prédio. O cara que cuidava do carro era de outro prédio. Era uma coisa. Então você estava mergulhado num salseiro o tempo inteiro. Aí você, por exemplo, aí você não ia. Aí mesmo que você não quisesse ter uma ligação assim direta com as pessoas, você ia para Caprichosos Pilares, que é uma escola de samba que tinha em frente. Aí você encontrava todo mundo. Aí você não queria encontrar todo mundo ali, você encontrava na igreja de São Benedito. Aí você encontrava no Caminheiros da Verdade, que é um centro de Umbanda. Ou então na Casa de Oxóssi, que é outro centro de Umbanda. Aí você encontrava no supermercado. O supermercado, todo mundo tinha história no supermercado. Uma vizinha tinha roubado não sei o que lá, então tinha foto dela no supermercado. E essa vizinha fazia. E, sim, era uma loucura. Todo dia, todo mundo era uma estrela. Tinha um homem que engolia chaveiro, engolia isqueiro, engolia pintinho vivo. Era uma loucura aquilo. Grupo de bate-bola. Era uma coisa, a moça da cocada, a moça do doce, a gente se juntava para roubar doce, dava o golpe. Era uma coisa horrorosa. A gente tinha uma gangue. Que horror! Isso. Horrível. E esse livro foi publicado por onde? Só curiosidade. Editora Autografia, né? Ela me procurou para lançar esse livro. Porque eu conto muitas crônicas no Facebook. No Facebook eu faço as minhas crônicas lá. E essas crônicas foram ganhando espaço, assim, foram ganhando compartilhamentos. E um dia as pessoas lá devem ter que fazer um livro. Eu falei, gente, fazer um livro não é assim, não. Você acha que eu materializo o livro? Não sou, sei lá, esses médio indiano que materializa a coisa? Não sou, não. Aí eu falei, se alguma editora aparecer interessada, tudo bem. Agora eu nem vou ficar catando editora, porque não tô com essa bola toda. Aí um dia uma editora apareceu de uma amiga que trabalha lá. Eu falei, vamos fazer. Fiz o livro. O livro tem uma boa venda. Fiz o livro 2, o Suburburinho 2. Eu agora, é porque eu sou preguiçoso, procrastinador, mas eu tenho que fazer o livro 3, do Suburburinho 3. E depois disso eu lancei, eu tenho muita história de macumba, mas é muita, muita, muita história de terreiro, assim. Aí as pessoas pediram, por que você não faz? Eu fiz, que nunca foi sorte, sei foi macumba, que são contos de terreiro. Eu indo nos terreiros, assim,
Porque é um problema muito sério, porque assim, tem muita coisa que eu não posso contar, porque eu não quero expor a religião ao ridículo. Não quero expor, não quero nem expor ao ridículo, nem contar coisas que são concernentes ao sagrado, ao segredo. Mas tem coisas assim que aí eu fiz uma seleção do que eu poderia contar de coisas que já estão num domínio quase público, mas que eu estava em histórias que eu passei na minha vida, que eu vi as pessoas contando como se fosse piada. Eu falei, gente, isso não é piada, não. Eu estava lá, eu vi isso. As pessoas, não é possível. Eu vi isso, eu estava lá. Não é possível. Aí eu ligo para minha amiga, Fulana, não posso falar o nome dela aqui. Fulana, o que aconteceu no dia tal? Papapá, 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 papapá. Aí bota o áudio, ela conta. Aconteceu isso, isso, e as pessoas, não é possível. Gente, a gente estava lá. Aí dou o endereço, porque as coisas estão aí, estão vivas, sabe? Aí eu fiz essas histórias, mas aí o que eu fiz? Eu contei porque tem muito. Além das histórias engraçadas, tem os milagres também, né? Tem as coisas deslumbrantes que eu passei, as coisas lindas que aconteceram na minha vida. Porque eu pensei assim, cara, eu tenho direito de contar isso, isso é minha vida. Isso é minha vida, são coisas que eu passei na minha vida. Aí esse livro aí eu falo um pouquinho, porque para mim era importante muito a desdemonização da palavra macumba, né? E eu falo mesmo, é macumba, não tem essa de. Ai, não fala de outro jeito. Não é macumba mesmo, gente. Macumba. E. Porque você acha que você perde seguidores quando você fala macumba? Tomara que eles vão embora mesmo. Ué, vou parar de falar macumba para manter seguidor, gente? Não dá. Tem condições. Não tem condições. Eu falo, essa página é uma página macumbeira mesmo. Aqui a gente fala de macumba, fala de orixá, fala de Exu, enaltece Exu. Então, assim, não entra. Você quer ser evangélico, quer falar do seu Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, pode falar, não tem o menor problema, nada contra. Mas aqui a gente aqui é macumba. Sim, Aqui, exatamente. aqui louvaremos a Exu. Com certeza. E aí você pode ler um trecho, um pedaço, um conto inteiro? Posso Por ler para favor. você aqui. Vou ler aqui um trechinho do livro. O livro tem várias coisas, tem prefácio, tem as saudações e tem uma coisa chamada o primeiro texto, aí depois tem a árvore da vida. Pouco depois dos animais pararem de falar, na primordial Mãe África, pretos luzidios em suas pretâncias absolutas dançavam ao redor de uma árvore sagrada para comungarem com a natureza e celebrar seus deuses, orixás ou espíritos padroeiros de suas tribos. A grande árvore era chamada Macoaba, macumba para os íntimos. Quando o Deus Supremo encerrava a vida de uma macoaba, sua madeira sagrada era transformada em vários utensílios considerados de grande poder e valor. Um objeto especial era feito das melhores partes da árvore falecida. Nesse objeto, um instrumento musical também nomeado macumba, se perpetuavam os poderes e axé da árvore. O som daquele tambor, sim, era um tambor, convidava o sagrado à presença humana e todo ser vivente ansiava por estar na presença do divino. Então se tocava uma cumba para ser abraçado pelo mistério, se tocava uma cumba para que o transcendente nos ouvisse. Essa árvore não chegou ao Brasil, mas o instrumento macumba foi reproduzido em nossos troncos, e tocá-lo aqui era como se reunir ao redor da macumba de lá. Aqui em nossas terras, o instrumento chamava todos os orixás para a mesma ciranda, já que nossos negros submetidos à escravidão vinham de diversas partes da África e os cultos se amalgamavam em grupos. Tocar macumba era juntar várias dores e saudades, era se lembrar de onde se veio para se lembrar de si e para saber para onde se vai. Macumba virou sinônimo de confraternização, de celebração. O instrumento não era tão audível e retumbante quanto os outros tambores trovejantes do mundo, e seu toque se confundia em alguns sons da natureza. A voz da macumba é a voz da natureza. Tocar macumba, ir a macumba, fazer macumba. Esses termos eram nomes diferentes para a mesma coisa. Um dia, brancos que demonizavam tudo que vem de solo africano, até hoje muitos são assim, resolveram que macumba era coisa ruim, era maldade, era feitiço. Um dia explico a palavra feitiço. Diziam que aquelas negrices faziam a Casa Grande adoecer. Macumba virou sinônimo de coisa ruim. Não pode ser mais.
Eu não sou praticante das religiões dos meus ancestrais, mas eu sou macumbeiro. Eu sou dos que ouvem os batuques, os cantos, os contos e sinto a alma retornar à África para festejar ao redor da macumba frondosa. Sou dos que dançam ao som do batuque desse tambor mágico. Sou dos que acendem velas, maceram ervas e perfumam o ar com fumaças, onde os mais velhos ainda sopram sua sabedoria. Macumba é um nome amoroso que para mim significa celebração e magia e identidade. Viva todas as religiões africanas do axé. Viva todas as religiões brasileiras de matriz africana. Viva Macumba. Viva Saravá. Para sempre. Viva, 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 Viva! viva, viva. É isso que a gente precisa. E é isso que é fazer literatura, a gente contar essas nossas histórias, assim. Sim, sim, sim. Beleza. E André, eu tem vou pedir. várias, né? E tem várias, né? E tem várias versões da Macumba, mas eu escolhi essa porque Não é. Isso que é interessante, né? Isso é, que é interessante desse amálgama, né? Porque fomos muito de várias tribos, com várias línguas, com vários olhares, exatamente. que se conheceu no Tumbeiro, alguns outros na Senzala e muitos aqui fora, disso tudo, e até voltar para essa África, ver essa África, mas estamos aqui no Brasil, ter tudo isso, né? É, é fazer uma Exatamente. neolíngua, talvez, assim. Fico pensando no É, futuro. Beleza. é. Querido, eu quero pedir licença para você para fazer um dos nossos intervalos que a gente sempre faz aqui no programa. Opa, Pode ser, querido? Então, lógico. então é esse momento, né, o nosso momento que a gente estava falando dos griots. E não por Maravilha. coincidência, né? Hoje nós vamos homenagear alguém que veio aqui na frente, foi na frente, é o João do Rio. João do Rio, quem era João do Rio? Ele era jornalista, teatrólogo, escritor, e que tinha né, o apelido João do Rio. A gente fazendo uma pesquisa, assim, aparecem vários nomes, né, dele, assim, né? Mas um dos nomes que tem é João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, o que afirma que ele nasceu no Rio de Janeiro e ali, né, no Rio de Janeiro, também morreu em 1921, né? E o que é interessante, ele, segundo seus biógrafos, né, de uma família humilde, o pai dele era professor de matemática e a mãe era dona de casa. Quando teve sua morte, né, em 21, ele teve assim um enterro com mais de 100 mil pessoas, e todas, né, para que consideravam, né, os contemporâneos dele, o homem mais complexo do seu tempo. E é assim, o João, ele nasceu nesse ambiente humilde, mas ele nunca perdeu uma sofisticação. Então, ele frequentava bem os grandes salões e as favelas, as ruas, como eles falavam, procurando essa alma do povo, né? E a sua obra e seus textos falam muito disso, dessa procura disso. Ele era negro, né? Com uma sexualidade, segundo os biógrafos, uma sexualidade ambígua, outros falando como homossexual, não me importa, mas ele era negro, coisa que a história também embranquece, porque poucos falam disso, não estudamos, né? E, finalizando, o João do Rio fez parte da Academia Brasileira de Letras, ele pleiteou isso duas vezes, né, e conseguiu conquistar em 1916, foi eleito. Escreveu muito sobre o Rio, muito sobre as pessoas do Rio, faleceu em 23 de junho. Mas ele nunca teve medo de lançar suas farpas. Então ele fazia uma crônica, né, fazia um teatro, era um repórter, era um cronista que saía à rua e ia procurar suas histórias em todos os cantos de todos os lugares. É muito gostoso, dá muito orgulho estar podendo escrever depois que João do Rio pisou e muita gente escreveu para muitos jornais mesmo. Pegue a nota, vamos procurar a história dele. Escreveu terror, né? Escreveu o dia a dia, né? Com um olhar firme, forte, preto. João do Rio. E aquilo, né? Todos. Leiam, por gentileza, assinem o canal, fale, né? Dá o clique de gostei. O que é importante para esse nosso canal, para que mais gente possa ver, ouvir, né? O que o André está dizendo.
E aí, André, continue, querido, por favor. As pessoas têm que ler João do Rio, Alma Encantada das Ruas, é espetacular, é um livro de referência, assim, ainda mais para Com, quem quer escrever sobre o subúrbio do Rio de Janeiro. com certeza. Eu lembro que eu conheci o João do Rio a partir de um terror dele, né? De uma crônica de terror dele, assim, que passa-se no carnaval. Muito importante Essa eu mesmo. não lembro, não, mas esse livro Alma Encantada é muito interessante porque ele fala bastante desse Rio de Janeiro, assim, do século, começo do século XX, né? 1908, 10, assim, as figuras que moravam ali no centro do Rio de Janeiro, os trâmites, o tipo de comércio, como é que é, você sente um pouco como é que era, né, a população. Ele tem, é como se você estivesse vendo, né? É um pouco jornalístico, mas é poético, é lírico, é impressionante. E tem muito humor, que ele é muito debochado, é muito engraçado. Não, totalmente debochado, totalmente debochado. É É muito muito, engraçado, assim, é muito legal as pessoas conhecerem esse trabalho. não vale muito a pena. Que estou até aproveitando, fazendo uma pesquisa desse conto, né? Dele, Eu assim. não, eu não lembro desse conto, não estou lembrando. E Lima Barreto também, né, gente? Vamos ler Ah, Lima não. Barreto. Você quer ficar, né? Nesse Não. universo preto, assim, Preto da Rua, né? Preto é. da Rua, nossa, com certeza, com certeza. Lima Barreto também é um outro que a gente precisa conversar e falar muito, muito mesmo, assim, muito, muito disso. Deslumbrante. E aí, continue, André, falando da sua trajetória. Eu nem lembro a metragem. Gente, minha trajetória é muito humilde. Ah, não. Mas é verdade, porque é isso, assim, né? É que eu tenho muito interesse nessa coisa do subúrbio, né? De escrever sobre o subúrbio. Eu gosto muito dessa. Como se tivesse esse olhar que, né, o João do Rio tem de criar esse códex, né? Esse índice da nossa população, dos nossos ícones, assim, né? Você tá onde, Plínio? Você tá em São Estou Paulo? em São Paulo. Eu tenho um Só- conto assim. O conto do João do Rio, o primeiro que eu li, era o Bebê de Tarlatana Rosa. Eu nunca li Tarlatana esse. Rosa. É o clássico do terror de João do Ai, Rio. gente, eu não vou ter como anotar aqui agora, mas eu Não, eu vou querer ler. Eu mando para nunca você li. depois e eu deixo aqui nos comentários assim qual a indicação de leitura agora. Bebê do Nunca Tarlatana li. foi onde eu descobri o João do Rio. Onde eu descobri o João do Rio, assim, que era um conto que eu falei, Eu, "Ih, João do Rio, quem é? Quem foi? Quem tá? Assim, e aí bate aquela curiosidade. Mas aí que eu, é a loucura. Bater na curiosidade, você vai procurar, você vê o conto, é muito interessante, legal. Mas em nenhum eu momento vou ter que ler. naquele conto, e isso eu li no século passado também, falava que ele era negro. Então, esse é aquela história. E é louco isso, como a literatura, ou como eles embranquecem os nossos escritores. O João do Rio embranqueceu. Não é como embranquece outros cariocas, a Gilca Machado embranqueceram ela completamente. O Lima Barreto já não dá, mas tentam, Não né? dá. Não dá. Plínio, Machado de Assis tentaram. eu não tenho essa. Pode ser que eu esteja falando uma besteira quase criminosa, mas eu acho que o João do Rio ele dava uma ajudinha nesse embranquecimento na época. Eu lembro de uma coisinha que tinha um negócio de maquiagem. Eu não lembro, não, pode ser que eu esteja doido, pode ser que seja justamente já até uma difamação, mas me veio na minha cabeça essa informação. Eu Não, acho que ele dava uma. não, e é pertinente, né, querido? Porque ele nasceu em 1881, ele nasceu no meio né, durante a É, escravidão, onde preto e negro era sinônimo de escravo, né? sim. Hoje a gente pode criticar, né, essa coisa confortavelmente, né, de assumir, mas como que é viver, né? Como é viver? Não, eu não tô, Eu não tô falar, julgando, não. Eu não tô julgando, é porque às vezes a gente vê umas fotos assim, vê uma. Eu não sei, tem umas lendas ao redor dele ainda que eu não sei. Eu tenho que fazer uma pesquisa. Até porque o que aconteceu comigo? Eu não sou escritor desde sempre, né? Eu era cantor. Sempre fui cantor. Aí um dia eu fiquei com problemas de voz. De voz eu comecei a escrever justamente para continuar me expressando artisticamente. Então eu não tenho uma carreira de 30 anos de escritor, eu não me construí como escritor. Eu não passei a minha vida inteira lendo mesmo, porque a gente não tem tempo, né? A gente não pode. A gente tem que trabalhar não sei onde, tem que fazer aula não sei onde, tem que pegar o bico aqui e ali. Não dá para você ficar lendo. Eu não consegui, infelizmente, me debruçar numa cadeira acadêmica, como tinha, que eu tinha que trabalhar de manhã, eu tinha que trabalhar de tarde. E ler assim, ler para você que tem uma situação que não é uma situação
de vida muito confortável. Eu não estou falando que a minha vida foi um perrengue horroroso, não. Tive até muitos privilégios, sorte, né? Privilégio a gente não tem, mas tive até alguma sorte. Eu não pude ler, parar minha vida. Vou ficar 3 meses lendo, vou para casa de praia, vou ler. Não tive isso. Eu lia no ônibus, eu lia de madrugada, eu lia no banheiro. Foi essa a minha costumbre. Mas eu lia coisas assim, eu quero ler um livro divertido. Depois que eu virei, que as pessoas disseram que eu era um escritor suburbano, aí eu fiquei, gente, peraí, vamos fazer tudo direitinho. Deixa eu ser higiênico. Aí eu comecei a ler todo mundo. Por isso, assim, que tá tudo fresquinho na minha cabeça, assim, sabe? Porque Lima Barreto eu lembro de ter lido na escola, que a gente tinha que ler. Assim, agora, João do Rio, as pessoas falavam comigo, mas João do Rio, a tua crônica tem um tempero João do Rio. Eu falei, meu Deus, quem é João do Rio? Meu Deus do céu. Mas eu fingia costume, né? Fingia que estava, lógico, obrigado, muito obrigado, que honra. Aí comprei o livrinho de João do Rio, aí li as coisas. Então, tem muita coisa assim. Não, já estou bem atualizado, já tô expert. Mas assim, esse conto, por exemplo, eu não sei. Porque o grande escritor assim preto mas ele não faz uma literatura, vamos dizer, uma literatura preta, né? É Machado de Assis, né? Sim, É, sim, sim. mas porque ele é tão assim peculiar na história da literatura mundial que a literatura realmente dele não tem cor, não tem. Por mais que ele descreva os personagens dele assim, são pessoas, é uma literatura realmente já quase interplanetária, porque Mas, André, uma análise, a gente até teve uma conversa aqui no programa do Machado de Assis, é lembrar assim, o momento que ele está escrevendo. Ele está escrevendo para os sim, jornais, ele está assim, onde sim. preto e negro era sinônimo de escravo. Ele não se assumia como negro, não dava para se assumir. Ele Mas, não tinha nem. Fala, desculpa, queria interromper. desculpa, mas uma das questões, a gente pode ficar horas só falando de Machado de Assis, mas uma das questões é assim, ele tem uma. Ele usa uma capoeira. O professor Eduardo fala que ele usa uma capoeira semântica. Então ele vai Ah, sim. jogando, ele faz todo um jogo, porque você vê, tudo bem. Os personagens principais dele são brancos, porque ele escrevia para brancos, na maioria Aham, deles são brancos, mas que não fazem nada, classe média que não faz nada, que um está querendo ser deputado para pegar uma coisa do Barrete, que o outro fica aham. preocupado se a Capitu estava lá ou não estava. Então, ele faz uma crítica àquela sociedade terrível, e a todos e todas. Todos e Não, e todas. tem, e tem um deboche, né? Também tem uma visão Exatamente. Tem um debochada, que ele deboche, tem um tem uma deboche. coisa, porque ele conta aquela história, mas tem sempre um distanciamento que é um deboche muito fino, né? Um deboche muito fino Sim, que é tipo assim, você lê, é quase como se ele estivesse falando white people problems, né? Assim, tem, boa. né? Você tem. Gente, olha que. Gente, eles estão loucos, porque ele deixa bem claro, gente, esse tipo de coisa aí, só eles mesmo, porque isso é impensável. Eles estão malhando numa pedra que fria. Ele Sim, tem. É sim, muito isso. Que é sim. uma coisa que não existia na literatura realmente branca, Não, essa visão debochada, porque era sempre romantizada, não, poética. não, Que não. eu acho que isso dá essa camada de genialidade, né? Porque ele escreve muito bem, mas escreve também, ainda tem esse tom, esse deboche, esse olhar distanciado, não mergulhado realmente dentro. Que aí E dá um como, choque na cabeça de quem lê. E como todos nós, escritoras e escritoras pretos, não nos ficamos só numa questão. O Machado de Assis, mais que todos, né? Como Carolina, como Curti, como João do Rio. Aham. Machado escreveu romance, poema, Sim. contos, crônicas, peças de teatro. É, E se hoje tivesse vivo, fazia um blog, podcast e estaria com um programa é, chamado Machado de exatamente, Assis podcast. diz. Machado, Machado cortando tudo. Exatamente, cortando com machado. Exatamente. Cortando com Machado. Ele estaria, porque É, ele pegava todos esses veículos para poder, porque ele vivia disso, né? Como Cruz e ele era Souza um. também. É, ele é o grande popstar, primeiro popstar escritor negro da Com gente, né? certeza, com certeza. E aí, desculpa. Aí depois vem Carolina, tá. E hoje a gente está convivendo com muitos mais, mas que É que tiver. eu acho que é aquela coisa, porque eu acho o Machado de Assis é realmente uma coisa mais universal, né? A Carolina é universal em outra camada, né? Porque ela é emocionalmente
universal. Eu não sei, por exemplo, o João do Rio, como é que é para uma pessoa na Rússia ler João do Rio. Não sei se aquilo atinge. Eu, Não sei se tudo vai atingir. eu acho Eu que acho que vai assim, atingir, porque que é muito bem escrito. Por exemplo, eu não tenho. Se você disser para mim assim, olha, André, isso aqui é um livro sobre os personagens da Rússia, vai ter que ser um escritor muito maravilhoso, que é o caso dele, assim, né? Então, sim, sim, tanto é que tem coisas assim que não me atingem mesmo assim. Tô falando da minha sensibilidade. Ah, vou ler um livro, um clássico, tal, 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 começo a ler e falo assim, ah, legal. Mas isso é muito, isso não vibra em nenhuma corda do meu universo. Mas eu fico, é porque só por uma questão de perspectiva que eu acho que o Machado de Assis é igual Dostoiévski, sabe? sim. Dostoiévski é um escritor russo, né? Mas que você lê em qualquer lugar. Você em qualquer pessoa pode ler. Eu acho que o Machado de Assis tem isso. Machado Mas de você deve Assis ter, tem. deve ter outros escritores russos maravilhosos, deslumbrantes, mas que talvez a gente não atinjam a gente. Não sei, eu tenho essa sensação. Não, Tenho essa, sim. é igual, sei lá, você vai escrever, tem poetisas deslumbrantes, assim, portuguesas, que a gente se conecta. Mas tem umas coisas assim que, de repente, olha, gente, olha eu falando, eu vou falar um absurdo. Porque quando eu tenho uma coisa que é assim, quando a coisa é muito triste, quando a coisa é muito trágica, me dá vontade de rir. Eu já não fico, eu não consigo. Chega um ponto da tragédia, e isso é muito cultural, né? Isso é muito cultural, né? A literatura portuguesa é muito trágica, a música portuguesa é muito trágica. E tem um ponto que, para mim, as pessoas começam a achar muito bonito, eu já começo a rir. Meu Deus, não é possível. Eu já começo, não, gente, tá doido, enlouqueceu. Eu fui a Portugal uma vez, trabalhar com repórter por um dia do Fantástico. Aí eu fui numa taberna, uma coisa que acendia uma vela, fechava uma porta, só abria uma porta de novo quando a vela apagasse. E era um show de fado. A primeira pessoa que cantou era coisa linda, era lindo, lindo de morrer, deslumbrante. O segundo, espetacular. O terceiro já chegou, era uma senhora. Ela cantando, era uma casinha muito pequenininha, era tudo pequenininho, tudo muito pequenininho. Aí uma senhorinha acendeu uma velinha e a vela começou a pegar fogo na cortininha. E uma criancinha, olha, só sei que ela estava contando uma história que era uma coisa horrorosa, que era um incêndio que matou um monte de criança. Eu estava desesperado para rir e aumentando a tragédia, porque o cheiro das criancinhas atraíram os gatinhos. Eu falei, gente, ninguém vai rir disso, não é possível, não é possível. E eu nervoso, desesperado, até que começou, teve uma culminância. E no cemitério, aí quando falou do cemitério, eu tive uma crise de riso, que eu fui expulso do lugar. Eu fui expulso do lugar porque, assim, porque chega um ponto para mim, e isso é muito cultural. Às vezes eu sinto falta, eu sinto que eu não tenho essa, sabe, o receptor para tanta tragédia. Uhum. Aí eu fico pensando, será que é, a minha literatura, não sei se vai ser interessante para uma pessoa que está no Japão. Não sei. Pode ser que seja, pode ser que não seja. E se não for, também vou entender perfeitamente, porque talvez eu nunca pensei, eu vou ler o livro do esse cara escreve sobre o subúrbio japonês. Nunca pensei, não sei se. Acho que tem que ter uma conexão maior, né? Acho que tem que Sim, ter sim. algum outro viés que aparecer. É, Entendeu, gente? É isso. sim. Olha, não me cancelem, gente. Eu falei por amor. Eu adoro Não, fado, eu não, canto. eu acho terrível. É a opinião, e a gente custou para ter opinião. Ah, Queridas, não, mas queridos, é uma opinião preta. Não é isso. Tá, não é concorda? isso. Perfeito, joia, vamos conversar, É né? isso aí. Ah, tá, Vamos conversar. dependendo também da conversa, também eu quero. Não, sabe assim, no nível preto, a gente está falando em nível preto, É, vamos lógico, aquecer lógico, essa conversa. Então, no lógico. nível preto, assim, né? E que fazer. É isso, é para fazer. Querido, eu vou pedir uma segunda licença para você para fazer Fique à vontade. uma Fecha a outra. câmera aqui. Ah, por favor, sim. Mas preste atenção nessa nossa conversa, que é interessante que a gente vai falar. É o nosso momento, né? Sempre que a gente fala de alguns livros, né? De pretos e pretas que estão por aqui, o nosso Estante Preta. Esse primeiro livro, opa, desculpa, é meu tablet falando.
esse primeiro livro do Renan Wagner, também um carioca, Palavra Rito, Fruto da Diáspora, é muito interessante. O Renan, né, um escritor preto, né, do Rio, que está aqui em São Paulo fazendo suas coisas, né? Ele está com esse livro que saiu pela editora Patuá, que é composto de relatos poéticos e afrodiásporos acerca da ancestralidade, espiritualidade, sobrevivência, autorreconhecimento, processo de cura, construção do amor próprio, afetividade preta, né? Tudo que fundamenta essa nossa existência, nessa nossa coexistência, tudo. É muito interessante. E quem, né, faz o prefácio, né, é a Esmeralda Ribeiro. E ela afirma, e ela fala assim, né, para usar a fala dela, que nesse livro transbordará emoções e muitas inquietações, onde você vai poder se ver como preto, essas são palavras minhas, saber-se como preto, fazer toda essa ação. Então, esse livro é muito interessante, é muito emocionante, né, dessa palavra, onde o Renan fala da filha, fala dele, fala do pai, das desconstruções e construções necessárias. Palavra Rito, fruto da diáspora. Renan Wagner, editora Patuá. E o Renan também já esteve aqui, procurem ele, por favor. Um outro livro, que é uma antologia de jovens poetas negros, estamos aqui, organização da Lubi Prat, pela editora Cult, né? Ela reúne 20 poemas de 18 jovens poetas negros que estão construindo esse poemário que não quer ser branco, como diz uma das escritoras. As palavras atravessam, são montanhas, são abismos, né? Vão por cima, vão por baixo, vão dentro, falam dos nossos ossos, estão os nossos ossos, falam dos nossos avós aqui, nordestinos. Então, esses poemas desses jovens pretos, muito bem organizado, muito emocionalmente organizado, muito uma ótima estética pela Lubi Prats. Estamos aqui, pela editora Cult. E, por último, não, voltei, desculpa, o último ancestral do Alê Santo, um afrofuturismo, né? Localizado na periferia do distrito de Negasse, no futuro ultratecnológico, fica o Bambo, a favela onde quase toda a população negra foi exilada quando os CIGENs, híbridos de homens e máquinas, tomaram poder. Então, essa história, esse afrofuturismo muito bem escrito, né, pelo Alê, que ele fala, ele reinventa um Brasil distópico, traçando paralelos com a realidade. E essas são as dicas, né, desse nosso Estante Preta. E é isso, André. Continue, por favor, querido. Olha que dica maravilhosa, gente. Quantas dicas assim. Você já leu um livro chamado, é uma coisa muito divertida, peraí. Hum. A Bruxa Cata? Não, ainda não. É um livro assim, é para jovem, sabe? É como se fosse um Harry Potter, mas é de uma escritora americana de ascendência nigeriana. E é Sim, muito interessante que é uma história de uma menina albina, que ela descobre na Nigéria, ela vai descobrindo, ela vai competir juntando forças com outros amigos, assim, pegando umas dicas da ancestralidade, assim, para combater um inimigo. É bem aventura, assim, mas é interessante que é tão difícil a gente ter uma referência assim nesse universo, né? é. É um livro para você se divertir, só uma bobagemzinha, não tem nada de reflexão, mas eu acho que é interessante que é um personagem albino e você se diverte com a cultura nigeriana, fala da comida, fala dos cheiros, é muito legal, muito Com certeza. interessante. Precisamos mesmo, assim. É bom. Querido, e você? Você contou, você trilhou a música e da música caiu para literatura, ou pelo menos para Isso. escrita. E o que tá, para onde está levando essa sua escrita? Teatro, cinema, televisão, como que está levando? O que ela tá? Olha, eu tive uma experiência traumatizante agora com roteiros de TV que eu quero respirar Não, um pouquinho para. não, não, isso nem falando, viu? Não é isso que a gente está falando. Eu estou falando da Mas parte da escrita. vida também. Mas faz parte da vida também, a gente sabe. A gente tem que. Eu gosto muito de acrescentar tudo na vida, porque eu acho que tudo realmente
é um acessório que a gente bota, que a gente fica mais bonito. A gente fica feio no começo, mas depois fica mais bonito. Sabe quando você fura uma Sim, orelha assim que fica inchado? sim. Mas Não, depois fica porque bonito. a nossa, principalmente essa fala sua de suburbana, essa questão negra, ela merece ir e estar em outros caminhos, né? Tá no teatro, a gente tem e E estamos com bastante negras e negros escrevendo. A gente tem que começar a fazer roteiros e se tem. colocar a fazer isso. Então, Eu quanto tô. mais pretas e pretos estão escrevendo e falando sobre, trazendo seu ponto de vista e trazendo É. personagens pretos como principais, é importante, né? A gente Eu tô nessa. recentemente perde a Leia, né? Vai, né, perdendo o Milton, e estão vindo outros, né? Tá vindo Ailton e Baer, né? Que a gente está oferecendo É, programa, e estão vindo outros, assim. É muito interessante, muito é. emocionante. Perder esses grandes referenciais é um susto, mas a gente tem que pensar que eles estão trabalhando lá em cima agora. Tadinho, não estão trabalhando nada. Deixa eles descansarem um pouquinho, né? Já Vamos deixar eles trabalharam, né? descansarem. Boa, Estão boa, já trabalhando trabalharam. nada. Trabalharam nada. Mas se eles tiverem depois de descansarem, aí pegar uns contatos lá em cima, puder dar uma ajudinha pra gente, a gente agradece muito. Com Mas só se estiver certeza. descansado. Não tem que trabalhar nada agora, não. Aproveite aí no paraíso, que vocês têm que ser muito bem recebidos, Estão né? todos em Orum, e estão lá, estão fazendo, e o que nos inspira, né? É o que eles fizeram. É isso. Que é grandioso, que é realmente assim, enquanto nós estivermos aqui, vai ser eterno. O que que eu estou pensando agora? Agora eu estou num período que eu estou dando uma lambida nas feridas assim para dar uma cuidada, para dar uma ressuscitada, e eu tenho algumas vontades de escrever algumas coisas, só que tudo tem, né? Eu não tenho mais vontade de ficar dando murro em ponta de faca. Então eu vou fazer tudo o que me der. Eu guardei um dinheirinho para poder ficar confortável na minha vida humildezinha, assim. Confortável que eu digo é bem, não é comprando champanhe todo dia, bebendo cerveja, não. Vivendo dignamente para poder trabalhar sem pressão e ver o que que eu vou poder fazer com uma fluidez, que tenha um conteúdo interessante. Porque para mim é muito importante a questão do relacionamento com o público. Então tudo que eu faço, eu gosto de ter essa ligação. Não que eu vou ficar submetido ao que o público vai. Ó, se você só vai, eu só vou fazer isso se as pessoas gostarem. Mas eu gosto quando as pessoas gostam, sabe? Lógico. Não, isso é Eu lógico. fico feliz. Não, é porque tem um povo que é mais hermético, né? Eu gosto dessa coisa mais. Eu gosto de sururu, eu gosto de sururu. É mais a minha onda. Então, estou pensando, tem umas coisas assim para fazer. Eu fiz um curso com o Clementino, é, o professor Clementino de cinema, de roteiro para projeto de roteiro de série. Acabei de fazer agora um curso de roteiro para documentário. Aí eu estou ajeitando a minha cabeça assim para ver o que que eu vou fazer. Eu tenho um monte de ideia, mas só que essas ideias precisam de pessoas para viabilizarem. E eu vou ver, quero fazer coisas lindas, coisas pretas, assim, pensando bem na gente mesmo. Não, e que é o mais gostoso, né? Porque a gente poder viabilizar algumas coisas para outros e outros fazerem juntos, né? É o que é importante, né? Porque É, é o que é importante, porque, né? não, e tem uma galera nova agora aí que eles estão com sangue nos olhos. Eles sabem tudo. Você fica assim, meu Deus do céu, como é que pode? É uma coisa, você fica embasbacado. É, alguns nossos filhos e nossos netos, né? Nossa, é impressionante. Minha sobrinha, ela pega o meu celular, ela faz meu celular virar sei lá, um carro. E eu fico assim, meu Deus, como é que pode? Como pode? Como pode? Querido, Ah, eu vou pedir que você leia mais um trecho seu do livro, mais por um trecho do meu livro? Deixa eu ver favor, o que que eu vou ler lógico. agora. O que que eu vou ler aqui? Deixa eu ver. Escolhe assim. Enquanto ele está procurando, lembrar para todas e todos assim, assine um canal, Deixa eu né? ver. Deixa eu ver. Tem que Comenta. esse livro. Deixa eu ver aqui, gente. Peraí. Esse eu vou ler só um trechinho aqui, vamos ver. Não, trechinho. É muito grande, é porque são E grandes, são daí? coisas muito grandes. Por Ah, favor. porque não dá. Ah, porque a minha garganta cansa, eu tenho Ah, preguiça tá. também. Perfeito. Justo. Aí, se for por isso, não. Se for da minha parte, meu ouvido não cansará. Mas Pelo amor de Deus, vamos lá. Deixa eu ver aqui, né? Deixa eu ver como é que é. Eu estava carregadíssimo, pesado. Minha energia vital parecia escoar pelos meus poros. Dormia pouco, acordava cansado, pesadelos e uma tristeza só. Me recomendaram uma rezadeira que atendia às sextas-feiras no Campinho,
tradicional, respeitada, não cobrava. Achei as credenciais interessantes e fui ao seu encontro. Precisei passar por uma fila imensa para pegar uma senha e depois esperei horas para ser atendido. Só para vocês entenderem a situação, eu cheguei às 2 horas da tarde e só fui chamado para entrar na Sala dos Milagres às 9h30 da noite. Fui atendido dentro de uma burocracia espiritualizada. A senhora nem me olhou. Fez alguns movimentos repetidos, me mandou girar para um lado, girar para o outro lado, me bateu com algumas folhas e me mandou ir embora. Eu fiquei tão frustrado, tão triste. Saí mais cabisbaixo do que quando entrei. Andei até o ponto de ônibus que me levaria até próximo de casa e sentei para esperar. Uma senhorinha preta, bem velhinha, veio em minha direção e sentou ao meu lado. Ela estava de calça caque, camisa florida feita com tecido delicado, calçava sandálias que deixavam seus dedos à mostra e amei suas unhas pintadas de vinho. Ela carregava muitas bolsas, muitas. Perguntei se ela queria ajuda para carregar aquele peso e foi aí que recebi seu olhar líquido e acinzentado. Naquele momento percebi sua idade ancestral e sua beleza quase santa. Ela riu bem de leve e me falou: Mas eu vim aqui te perguntar a mesma coisa. O ônibus chegou perto de mim, eu me assustei. Ele havia chegado e eu nem tinha percebido. Parecia um daqueles momentos em que acordamos de um sonho e percebemos que o som que ouvíamos enquanto estávamos dormindo eram traduções dos ruídos da realidade. Fiquei na dúvida se embarcava ou não, mas a senhorinha me falou: Vai com Deus, meu filho. Algo em mim entendeu que tinha que ir embora. Cheguei em casa e tomei um banho. Comi alguma coisa, falei com meus pais, deitei. Lembro que era quase meia-noite, porque na TV passava o programa do jogo que ainda passava no SBT. Senti um soninho raríssimo e recebi como prêmio de consolação após. Peraí. Senti um soninho raríssimo que recebi como prêmio de consolação após o fiasco com a rezadeira. Acordei apertado pelo banheiro e ainda estava tudo escuro. Que ódio! Quando finalmente o sono me acha, a bexiga me trai. Meus pais estavam tagarelando na sala, minha mãe perguntou se eu não ia comer nada. Eu neguei. Voltei para a cama e senti que ainda havia um resíduo de sono em mim. Tentei dormir de novo. Consegui. Tive sonhos lindos. Em um deles eu encontrava a senhorinha do ponto de ônibus. Ela dançava e rodopiava levíssima, com uma saia rodada imensa e me jogava flores, perfume. Eu também dançava, ria. Acordei feliz, mas ainda era o comecinho da manhã, não reclamei. Para quem só estava dormindo minutos por noite, aquilo era um presente. Não levantei da cama. Era sábado e eu não teria nenhuma obrigação para cumprir fora da casa. Fui para a sala e meu pai estava lendo o jornal. Aquela cena me pareceu muito estranha, mas eu só entendi o que estava acontecendo quando conferi que meu pai estava lendo o jornal de domingo. Epifania. Eu havia apagado na sexta-feira à noite e acordei no domingo de manhã. E acordei animado, leve e bem disposto. Minha mãe me cumprimentou com estava cansado, hein? Eu concordei e sorri. O sonho encantado com a velhinha me voltou à mente e eu me senti bendito. Salvem as almas, né? Salve. Salve, querido, salve mesmo. Salve. Então Ó, pedimos. cabelando tudo, viu? Eu agradeço. Então, para dar um descanso na garganta, vamos lá aqui, nosso momento final, estamos nos nossos momentos finais desse programa. E aí a sugestão também para rever uma conversa muito legal, muito importante, muito gostosa que nós tivemos no início do nosso programa, né? Lembrando que em agosto passado a gente fez 3 anos do programa, foi com a Elane Marcelina. Está aqui no card, está ali nas informações dessa conversa que nós tivemos com a Elane Marcelina, que recentemente teve um livro dela infantil, da Mãe Beata, bem divulgado, merecidamente divulgado, né? Então Que vamos lá, vamos lindo. voltar. E Deixa eu fechar aí, aqui a câmera. beleza. Não, não precisa não. Agora já voltamos aqui, querido. Ah, Já- pensei que era. Não, já voltamos, estamos nos momentos, Já voltou, eba. já momentos. André, eu quero agradecer a sua gentileza, a sua paciência e o bom humor, né? Esse Ah, eu que prazer assim de estar agradeço. próximo, né? Que a gente esteja mais. Muito Eu obrigado, porque agradeço muito o convite. abrilhantou essa jornada. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Agradeço mesmo, querido. Imagina. Eu que estou abrilhantado, obrigado. Desculpa as impossibilidades, mas é que, infelizmente, às vezes acontece uns negocinhos que a gente não tem Não, como isso com certeza. correr. Não, e você corre bem. Querido, por onde você for, quero ser seu par, tá certo? Eba! Conta Digo comigo. mesmo. Mexeu com ele, mexeu comigo, né? Axé. Perfeito. Até, André. Obrigado. Tchau, Eu todo te mundo. agradeço. Obrigado a todas as pessoas que estão vendo e ouvindo. Um abraço para vocês. Foi um Até. Siga o prazer. canal. Tchau.
A Siri, toca o sininho também. Boa. Até.